Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento de Amazon Prime Video e também da Disney Plus. A gente vai deixar os links aqui no comentário fixado. Na Amazon Prime, você tem um tempo aí que você pode utilizar para conhecer, tá? Então você pode estar fazendo agora mesmo a sua assinatura sem que você seja cobrado. Você tem 30 dias para experimentar. Então o Amazon Prime, você vai fazer aí o cadastro, vai acompanhar a Copa do Mundo inteira com mais opções de narração e tal. ESPN, você vai acompanhar. E ainda tem os filmes, séries e tudo mais. A outra questão que eu tenho para trazer para vocês é justamente a Disney Plus. Disney Plus, aí você tem Mandalorian, você tem o Star Wars, tem filmes. Então, e ainda por cima, tanto uma quanto a outra, tá? Eu vou falar o seguinte, a minha escolha foi a Disney, mas você pode escolher a Amazon, porque também é maravilhosa, tem outras séries, eu na verdade tenho as duas assinadas. Então o que você pode fazer? Cara, você vai, além de todos os filmes que você vai escolher, você ainda tem Brasileirão, os principais times, aí você encontra jogos da Libertadores, praticamente tudo, né? Dos clubes brasileiros. Brasileirão tem vários jogos que você vai ter na plataforma. Então garanta agora mesmo a sua assinatura Amazon Prime Video e também garanta aí também a Disney Plus, tá certo? Bem, a gente chega aqui também, cara, lembrando que você pode acessar o nosso canal de dicas aí. Hoje a gente vai trazer muitas dicas, tem jogos aí rolando à tarde, né? Jogos começam às 5 horas da tarde, daqui, né? 6 horas da tarde do Brasil, Panamá e Inglaterra, mesmo horário, Croácia e Gana. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Essa rodada aí, a gente tem aí a reta final para definir aí os confrontos, vai ter muito confronto bom. O jogo que para mim que tá mais chamativo hoje, Colômbia e Portugal. Ai, Carrascal, isso é papo de um daiá. Será que o Carrascal entra em campo, hein? Olha só, Colômbia e Portugal, às 8h30 do Brasil. Congo e Uzbequistão também no mesmo horário. Aí o jogo que vai atrair muita gente, 11 horas da noite, Jordânia e Argentina. Aquele jogo pro Messi lavar a égua, né? Não tem jeito, né? Jordânia e Argentina. A gente vai trazer as dicas todas para vocês no nosso canal de dicas, Argélia e Áustria no mesmo horário também, tá certo? Então fica ligado aí que a gente vai estar trazendo tudo para vocês. A gente chega aqui também, né, com o oferecimento de todos os nossos outros patrocinadores que estão aí no comentário fixado. Cara, vamos lá, trazer aqui informações aí importantes do mercado da bola, trazer muita coisa para vocês, mas eu recebi aqui um recado do meu amigo, né? Hoje é nosso amigo, eu mandei para ele assim, porque ele não estava me respondendo, Gonçalo Plata, fez o gol na Alemanha, né? Virou o jogo lá para o Equador, classificou, tinha chorado na rodada anterior com o BKSS, aquela situação lá que todos nós ficamos mexidos, e teve um momento no Flamengo que algumas coisas estavam acontecendo e ele achou que eu estava criticando porque eu não gostava dele, e aí eu expliquei para ele, não, cara, eu quero o seu bem. Você tem muito futebol, eu quero o seu bem, cara, a gente torce muito pelo Plata. E ele percebeu isso, eu mandei áudio para ele, a gente tá se falando e tal. E assim que eu vi que ele tinha feito o gol lá, cara, eu gravei, fiz o nosso react e mandei os vídeos para ele, inclusive do que a gente postou e tudo mais, e aí ele mandou tá lá concentrado, tá lá e tal, mas mandou esse áudio pra gente aqui, olha só. Gente boa, o Plata, olha só. Irmão, muito obrigado, irmão, pelo apoio. Tamo junto, irmão. Com saudade já de voltar pro Brasil. Com saudade já de voltar pro Brasil. Não volta agora não, cara. Fica com saudade, deixa a saudade pra depois, tá? Porque eu quero ter agora, ó, o Uruguai já saiu, o Uruguai já saiu. Temos o Equador que ganhou da Alemanha, que tá aí vindo forte. O Brasil com nossos ex-jogadores e os atuais, né? 4 jogadores do Flamengo. Então a gente tem que ter, quanto mais melhor. Se não der certo pro Brasil, eu vou ficar com o Equador. Equador do Gonçalo Plata, destaque do Equador. Vou estar do teu lado. Vamos ver o finalzinho aqui, ó. Muito obrigado por tudo, irmão. Então ele agradeceu o apoio nosso, tá? A galera que tá torcendo pro Plata. Vamos com ele até o fim, até o fim.
né? E se não der para o Brasil, que dê para o Equador. Se não der para o Equador, que dê para o Brasil. E a gente, então, vê que ele falou que tá com saudade do Mengão, rapaz, que legal. Né? Teve aquele momento, aquela situação toda, mas hoje o Plata vivendo uma outra situação no Flamengo, com moral com o Leonardo Jardim, com moral com a torcida. Felipe Luiz estava certo, meus amigos. O cara tem estrela, né? É o destruidor de Atlético Mineiro, o destruidor lá da Arena Gonzalo Plata, né? Então, cara, porra, eu fico muito feliz, cara, de ver ele brilhando. É um cara humilde, um cara tranquilo, que ainda tem muito a crescer no futebol e muito a conquistar pelo Flamengo. E, cara, tá mostrando que tem muita qualidade. É jovem, né? Ele tem só 25 anos, cara. Vocês já pensaram nisso, que o Plata tem só 25 anos? Aí daqui a pouco vão dizer que eu fiz esse áudio aqui por IA, igual no negócio do Jorge Jesus da Receita, que falaram que o Jorge Jesus, que eu tava inventando aquilo, fizeram como se aquilo fosse uma loucura. Eu falo com o Jorge Jesus. Já mostrei várias vezes áudios dele aqui para mim. O Jorge Jesus me segue, o Renato Gaúcho, por exemplo, me segue. Eu converso com o Dorival, manda áudio para mim, a gente conversa direto. Né? Não tem sentido, a galera acha o quê? Que eu invento as coisas? Eu faço com IA, né? Tá certo. Eu faço com IA. Vou tomar processo então, porque eu faço com IA. Bem, olha só. A gente tem informações para passar para vocês aqui com relação a janelas de transferência, a mercado da bola. Olha, o Flamengo, tá? A gente vai falar aqui sobre isso. O Flamengo está buscando, sim, contratações, mas ainda não abriu a janela. Então, a CBF definiu aí, abriu uma janela extraordinária e clubes da Série A poderão registrar novos jogadores antes da 19ª rodada do Brasileirão, tá? É uma novidade. Segundo o GE, eles abriram a janela extraordinária de transferências nacionais, permitindo que os clubes da Série A registrem novos jogadores, né, antes da rodada 19. A janela será aberta entre os dias 9 e 17 de julho, e não mais a partir do dia 20, como estava previsto inicialmente. Isso aí é bom para quem já encaminhou, né? O Palmeiras, por exemplo, lá com o Barbosa, né? Isso é bom para quem já encaminhou contratação no mercado nacional, né? Se alguém pegar o Danilo e tudo mais, né? Então a mudança acontece porque algumas partidas da 19ª rodada foram antecipadas para antes do dia 20 de julho, né? Data estabelecida pela FIFA para a abertura da janela internacional. Para evitar prejuízos esportivos e garantir igualdade entre os clubes, tá bom. A CBF decidiu antecipar de forma excepcional o período de inscrições de atletas nacionais. Segundo a entidade, a medida foi adotada para manter o equilíbrio da competição. Meus amigos, vamos lá. Agora, então, o Flamengo que aproveite, né, já que a data vai ser ali do dia 9 a 17 de julho, vai ter essa janela especial. O Flamengo tem que olhar para o mercado brasileiro. Né? Tem que olhar para o mercado brasileiro, vai ter que encontrar alguma solução aí, algum reforço para tentar, né, inclusive para o jogo lá contra o Cruzeiro, né, Libertadores, oitavas de final. O Flamengo vai precisar buscar essa alternativa aí no futebol brasileiro, fazer uma contratação pelo menos ali no futebol brasileiro, se é que é possível, né? O problema são os valores que pedem. Quando o Flamengo entra no negócio, é um valor absurdo. Mas é isso, tá? Inclusive, tem aí clubes dentro do futebol brasileiro também de olho em jogadores do Flamengo, aquela coisa toda. O Flamengo pode tentar aí aproveitar também essa janela para negociar o Cebolinha e ganhar aí uns 3, 4 milhões de euros, porque no final do ano ele sai de graça. Ele não vai renovar. Já pode assinar um pré-contrato. Já pega e fala, ó, vocês não querem? Então tá bom, quer o Cebolinha? Beleza. Então paga 3 milhões de euros aqui e aí o Flamengo diminui aquele prejuízo total que teria dele sair de graça no final do ano. Essa seria uma opção interessante. Essa janela é somente para mercado interno, como a gente falou, então é algo pontual, né, que o Flamengo pode acabar aproveitando tanto para venda quanto para chegada, tá? E, meus amigos, trazer aqui para vocês que o José Botto se prepara aí para a 4ª janela de transferências à frente do Flamengo, tá? Com um cenário de atenção nas contas do clube, né? Nas 3 primeiras janelas sob o comando do dirigente, o Flamengo investiu mais do que arrecadou. Informação que a gente trouxe em parceria com o Alexandre Matos CRF, no X e no Instagram, tá? Então, acumulando aí um saldo negativo de 7,1 milhões de euros nas 3 janelas, diante desse, muito também pela contratação do Lucas Paquetá, né, gente? É isso, tá? Diante desse cenário, a tendência é que o clube também busque aumentar as receitas com futuras vendas de jogadores, tá? A nossa apuração da equipe Paparazzo Rubro Negro
é que o Flamengo pretende utilizar o troféu de Algarve como uma oportunidade para valorizar jovens atletas no mercado europeu, né, e também colocar na vitrine alguns jogadores como o próprio Everton Cebolinha, né, jogadores aí que podem ainda ser negociados nessa janela e que o Flamengo pode diminuir aí esse prejuízo ou até passar a lucrar nas 3 janelas, mesmo com tantas contratações importantes que fez. Então, entre os nomes que devem receber aí mais espaço, né, durante os amistosos, pelo menos vão treinar e podem ficar à disposição, estão Ryan Lucas e Lohan, né, além de outros jogadores que viajarão também com o mesmo objetivo de ganhar visibilidade e despertar o interesse de clubes do exterior. Tá? Então, dessa forma, além de servir como preparação para a sequência da temporada, a intertemporada em Portugal também faz parte da estratégia da diretoria para potencializar futuras negociações e aumentar a arrecadação do clube nas próximas janelas de transferência. Tá? O Flamengo, então, pode aproveitar para negociar alguns jovens jogadores, como o Ryan, né, o Ryan Lucas e também o Lohan, tá certo? Pra vocês terem uma noção, o Flamengo, na primeira janela do Boto, contratou Juninho e Danilo, sem custo, Juninho 5 milhões de euros. Saídas, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Hugo Souza, Gabigol, Davi Luiz e Alcaraz. E aí, foi alguns sem custo, outros com valor incluído. O Alcaraz entrou na outra janela, o valor de 15 milhões de euros. Aí depois vendeu, na segunda janela, vendeu o Gerson, o Wesley, o Alcaraz e o Matheus Gonçalves. Fez 74 milhões de euros na segunda janela, né? E gastou 43 milhões contratando Jorginho sem custo, Saúl sem custo, Emerson Royal 9 milhões de euros, Samuel Lino 22 milhões de euros e Carrascal 12,5 milhões de euros. Tá? A terceira janela é que foi a que deu mais prejuízo por causa do Paquetá. Gastou 53,7 milhões de euros e recebeu 9,3. Tá? Então, entre as saídas tem o Michael de graça, Juninho pelos mesmos 5 milhões de euros, Lohan, Iago, Vitor Hugo, mas isso aí o Flamengo acumulou muito pouco dinheiro nessas negociações. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!